A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. A pedidos de muitos irmãos aqui no canal, hoje eu quero falar sobre expulsar demônio. Como expulsar demônio? Isso é bíblico? Queridos, eu não vou nem gastar muito tempo aqui quanto a essa questão de comprovar na Bíblia que Jesus Cristo deixa muito claro que os demônios existem e ele mandou, os discípulos, lá os apóstolos, expulsarem os demônios. Ele deu essa autoridade aos discípulos e à igreja, porque depois os apóstolos morreram, fizeram a parte deles lá, nos ensinaram, escreveram muita coisa. E agora a igreja ela está incumbida também de realizar esse trabalho, esse mandamento do Senhor, assim como tantos outros. Mas hoje eu vou focar aqui em como expulsar demônio. Então, primeiramente, você seja de uma igreja tradicional ou você que congrega, que não fala sobre isso, ou tem medo, mas você não tem como negar que eles existem, está na Bíblia e está realmente ao nosso derredor. E nós sabemos, eu acho que você em algum momento já viu alguém endemoniado, seja o vizinho, seja na família, seja até num grupo religioso, seja numa reunião de casa, ou então até mesmo pelo YouTube, você sabe que os demônios existem. Então, essa questão de demônio é incontestável, ninguém vai aqui criticar, dizer que isso não existe, porque existe, realmente nós precisamos saber lidar com isso, tá? Então, hoje eu quero focar aqui em ajudar aqueles que estão vivendo essa situação. Talvez você tenha alguém conhecido, seja da sua família, ou é da congregação onde você reúne, da igreja onde você vai, e de repente ali manifesta demônio numa pessoa, e aí o pastor vai lá e expulsa, e aí vira e mexe, está lá de novo, está lá orando pela pessoa, a própria pessoa de novo manifesta, e nós sabemos que esses casos aí existem, são muito corriqueiros, e talvez você esteja nessa situação. Então eu creio que este vídeo vai te ajudar aí bastante, tá bom? Então, primeiramente, amados, para falar sobre isso, a primeira coisa que é importante é que eu e você precisamos realmente ser do Senhor Jesus, ok? Sermos convertidos a Cristo. Nós, de fato, sabemos que temos falhas, todo mundo tem, mas nós sermos de Cristo, ou seja, você se converteu, você tem o Espírito Santo dentro de você, você é batizado nas águas, glória a Deus. Então você tem o Espírito Santo. Então, uma vez que o Espírito Santo permite a situação chegar até você, lembre-se, você, no nome de Jesus, tem autoridade para expulsar demônios, porque não é você, mas é Jesus através de você. É o Espírito Santo através de você, tá? Então, Deus deu isso para a igreja, tá? A igreja, que são todos nós que fomos lavados, remidos pelo sangue de Cristo, no nome de Jesus, temos condições de expulsar demônios sem nenhum problema, ok? Mas é importante atentar, porque tem aqueles detalhes, Tem retaliação, pode causar algum dano, alguma coisa. Amados, é muito importante, independentemente de demônios, nós termos uma vida consagrada, nós temos uma vida santificada. E o que é isso? É sempre atentarmos para nossas falhas e limpar, confessar os nossos pecados, independentemente se tem demônio ou não. Então, nós fazemos isso por amor a Cristo e não por causa em si para lidar com o demônio, em hipótese alguma, tá? É óbvio que quando você vai lidar com uma situação dessa, então sempre ore, tá? Então já estou aqui colocando algo para você que Deus tem me ensinado. Então a gente se protege cada vez mais, Pede para Deus te guardar. Aí muitos usam até Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, se revestindo de toda a armadura de Deus, ok? Isso já é algo para que a gente tenha todos os dias, tá? Então sempre lembre-se, você busca a Deus, você se reveste, você se protege e você está cada vez mais consagrado, primeiramente por amor a Deus, ok? Porque Deus quer que a gente esteja
vivendo em comunhão com Ele, independentemente da guerra que temos que enfrentar aqui neste mundo, como nós enfrentamos diariamente. Então, primeiro, tudo que nós fazemos aqui, e você deve fazer aí, tudo é por amor a Deus, tá? E aí, porque você está em relacionamento com o Espírito Santo, como você está em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, então Deus vai permitir que pessoas cheguem até você, como chega até a mim, para ajudá-las. E aí, pessoas com muitos problemas, opressão, tantas coisas que nós sabemos que o mundo espiritual está por trás disso. E aí eu vou focar naqueles casos que são os mais terríveis, que é a manifestação do demônio, que deixa muitas pessoas assustadas, e não é por menos, porque a pessoa endemoniada, ela fica totalmente ali torta, baba, vira os olhos, entorta os dedos, né? Fica fazendo um monte de curvas nos dedos, e sofre muito, né? Baba muito, cai no chão, então tem toda a situação. Então eu creio que por causa de tudo isso, a grande maioria tem medo e acaba não querendo falar sobre esse assunto. Mas, amado, é importante lidar com isso, porque o inimigo, ele está usando todas as armas dele para cada vez mais escravizar uma alma e aí levá-la para a condenação, né? Para o inferno, porque esse é o desejo do inimigo, ganhar almas e não permitir que ela seja liberta. Mas, no nome de Jesus, você sabe, sabemos que Deus, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores e toda autoridade foi dada a Cristo, tá? Então, Jesus já venceu o diabo, Jesus já venceu a morte, Jesus já venceu o mundo, Jesus já venceu todas as coisas. Então, Satanás e toda a legião de demônios, não importa em que nível eles são, o que são, quem deixa de ser, todos eles estão derrotados e todos eles estão debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. E onde eles estão, amados? Eles estão aqui na terra, tá? Eles estão aqui na terra. E como eles acabam tendo acesso às pessoas? Por causa de pecado, legalidade, brechas abertas. A Bíblia diz, estou falando tudo da Bíblia, né? Não deis lugar ao diabo. Então, quem é que dá lugar ao diabo? Os ímpios já está escancarado aí, né? Dando lugar ao diabo. Mas quando a Bíblia fala não deis lugar ao diabo, está falando para a igreja, para crente. E como que a gente, cristão, com o Espírito Santo dentro de nós, podemos dar lugar? É quando nós resolvemos satisfazer os desejos da carne, né? Quando nós obedecemos ali o pecado, né? Que tem desejo, então a gente obedece. Paulo explica muito isso no livro de Romanos, né? O mal que eu não quero fazer, isso eu faço, mas o bem que eu não quero fazer, isso eu não faço. Então ele vai explicando tudo isso. E você sabe que por mais crente que eu e você sejamos, mas nós temos ali a carne, né? Tentando nós a obedecer os desejos do pecado, e o Espírito Santo, né, nos orientando a obedecer a Cristo. Então, no livro de Gálatas, né, Paulo explica muito bem isso, dizendo que a carne milita contra o espírito contra a carne. Então, amados, você é crente, eu também sou, glória a Deus, estamos salvos em Cristo Jesus pela fé, glória a Deus, mas ainda estamos nesse corpo, ainda temos o pecado dentro desse corpo, está nos nossos membros, tá? O Espírito Santo está no nosso espírito, né? Eu falei num vídeo anterior aí, aos domingos, que o crente, ele pode sim ficar endemoniado, né? Muitos não acreditam, eu não vou entrar nem nesse detalhe, mas pode sim. E as pessoas que eu recebo aqui são crentes que congregam, estão até na linha de frente, mas tem problema de demônios, os pastores não conseguem ajudar, eles ligam para mim e a gente ajuda ali, orienta, faz a libertação na vida deles. E aí é explicando, né? Porque o inimigo, ele está ligado a nós pelo pecado que está na carne, nos nossos membros. E o Espírito Santo está no nosso espírito, tá? Então eu falei em outro vídeo aí, em um vaso só, né? Como Pedro, o próprio Satanás usou ele para tentar impedir que Jesus morresse, e o próprio Deus usou Pedro para revelar que Cristo é o Filho de Deus vivo. Então, amados, hoje, veja bem, tanto eu quanto você, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, tá? Como ainda somos pecadores por natureza. Então, só você pensar nisso que você vai abrir um pouco mais sua mente. Nós somos no tempo do Espírito Santo. O crente pode ficar endemoniado? Pode. Mas como se o Espírito Santo está ali dentro? Porque o Espírito Santo está no nosso espírito. E o inimigo, ele está ligado ao pecado que está nos nossos membros. Porque pensa assim,
Você é templo do Espírito Santo, ok? O Espírito Santo está aí contigo, beleza. Mas você ainda é pecador? Se você dizer que sim, então, como é que pode Deus estar ali no templo onde o corpo ainda é de pecado? Tá certo? Então, faz parte, por isso que Cristo, ele sendo Deus, se fez homem. Então, veja bem, o Pai planejou tudo, o Filho, que é a palavra, veio até nós. Então ele cumpriu a justiça de Deus, morrendo pelos nossos pecados, derramando seu sangue, pagando todo o preço. Ressuscitou ao terceiro dia. E hoje, né, quem está conosco? O Espírito Santo, porque Jesus foi e enviou o Espírito Santo. Então todo esse trabalho, né, esse processo, vamos dizer assim, do Deus triuno, é para que então o Espírito Santo agora esteja em nós, nos orientando a como nos santificar, ainda nesse corpo, que é aqui mesmo, né, porque depois na ressurreição, nós vamos ter um corpo de glória, aí já está tudo resolvido. Mas a guerra é aqui. Então, a mente tem que pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Está lá em Colossenses capítulo 3. Ok? Então, há uma luta. Então, há uma luta do quê? Da carne contra o espírito, pecado e santidade. Há uma luta. Sim ou não? Você que é crente. E essa luta é por quê? Porque dentro de mim, de você, tem o pecado e dentro de mim, de você, tem o Espírito Santo. E glória a Deus, irmão. Faz parte. Por que isso? Porque Deus quer saber a quem você se submete. Se você se submete aos desejos da carne, Paulo diz que vai colher corrupção. Mas se você inclina sua mente para o Espírito, vai ter vida e paz. Então, quem decide pecar? Eu e você. Quem decide obedecer? Eu e você. Quem decide quem vai reinar? Se é o Espírito Santo ou se é o inimigo através dos desejos do pecado? Sou eu e você. Então, amado, Deus não tem nenhuma dificuldade com o inimigo, com os demônios que estão tudo aí, não há problema nenhum. Deus permite tudo isso exatamente para que você, de fato, tenha o direito de usar o livre-arbítrio e dizer quem eu quero obedecer. A vontade da carne, aonde o inimigo atua, ou a vontade do Espírito Santo. Só para vocês terem uma ideia, no livro de Efésios capítulo 2, diz que o espírito da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. Então, crente desobedece? Desobedece. Então, quando você está em desobediência, o espírito da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. Mas quando você está em obediência a Deus, quem atua? O Espírito Santo através da sua vida. Sim ou não, mas é simples isso. Eu estou comentando algo que você vive, você não tem como negar, né? Por mais que sua tradição não pregue isso, ou o lugar que você vai não pregue, mas você sabe dia a dia, olha no espelho, não é? Eu sei como que é o dia a dia na sua casa, crente com problemas, crente com pressão, crente com dificuldade, crente com muitas doenças. Queridos, é o templo do Espírito Santo aí. E eu falei para Jesus: Senhor, a tua igreja está muito doente, de fato. E aí o Senhor, né, de fato, conquistou meu coração para que a gente pudesse se aprofundar, buscar, conhecer, ter experiência para saber lidar com isso. Então, os demônios, ok? Os demônios estão aí? Estão. E aí, então, na Bíblia, como que a Bíblia mostra como expulsar demônios? Porque tudo tem que ser na Bíblia. Então, queridos, vocês sabem que a Bíblia ela tem 66 livros, todos eles foram 40 homens que escreveram, inspirado pelo Espírito Santo. E aí você pega ali os evangelhos, que foram escritos ali por alguns apóstolos, né? Mateus, João, tem o Lucas, que era médico, e tal, e Marcos, né? E ali fala a respeito de Cristo, ok? E ali mostra Jesus, ele mesmo, que é o meu Senhor, o seu Senhor, expulsando demônio. Então, por que que eles escreveram, o Espírito Santo pediu para escrever dessa forma? Porque é interessante, não existe só um jeito de expulsar o demônio. Então, o que todo mundo faz? O demônio manifestou, em nome de Jesus eu tenho que expulsar e pronto. Todo mundo faz isso, é a grande maioria, tá? Mas quando a Bíblia relata várias maneiras, o que o Espírito Santo quer mostrar para nós? É que existe, queridos, muitas coisas profundas no mundo espiritual. E para isso, eu separei aqui 3 situações para que você tenha uma ideia, porque o mundo espiritual é muito mais profundo do que eu e você possa imaginar. E aí não é porque a Bíblia não escreveu em detalhes muitas coisas que acontecem na batalha espiritual, que não quer dizer que aquilo não ocorra. E por isso que o próprio Espírito Santo permitiu aqui, né, Jesus, relatar, escrever, anotar os jeitos, as formas como Jesus expulsou, para você entender
que para cada situação, e aí um detalhe muito importante, em todas elas você precisa depender do Espírito Santo, ok? Porque não é uma regra. Você não pode, eu expulsei o demônio daqui e agora também vai ser do mesmo jeito. Não, existe um porquê e você precisa entender isso. Então, lógico que quando a Bíblia fala de muitos detalhes, ele não entra em detalhe da vida daquela pessoa endemoniada. Mas, gente, ele tem um dia a dia, tem que cuidar dele, não é? E aí, hoje, as pessoas, por exemplo, vai lá, os pastores expulsam demônio, e aí a pessoa vai embora para casa, mas chega em casa, ela ainda não está tão boa assim. Aí depois manifesta de novo, vai lá e expulsa. Você sabe, se você tem essa experiência, escreva aqui nos comentários abaixo. Inclusive eu peço que você se inscreva, se você não é inscrito, dê o seu like aí e envie essa mensagem para todos, vai ajudar a levar o evangelho às pessoas. Mas eu acredito que você já passou por essa experiência de você estar numa reunião, aí tem uma pessoa lá que está endemoniada e expulsa o demônio dela. Aí daqui a pouco, outra reunião, a mesma pessoa está endemoniada, vão lá e expulsa o demônio. Você já teve essa experiência da mesma pessoa ter sido expulso o demônio, alguém ali, um líder, um irmão, uma irmã, expulsou o demônio daquela irmã, daquele irmão, daquela pessoa que estava ali, e depois na outra reunião, está lá de novo aquela pessoa endemoniada? Por que isso? Por que o demônio ali foi expulso na semana passada daquela mesma pessoa, e aquela mesma pessoa depois continuou buscando a Deus, foi no culto e manifestou outros demônios naquela pessoa, e você fica perguntando, puxa, mas eu expulsei o demônio dela lá atrás, ou na outra reunião, e por que aqui de novo ela está endemoniada? Você já teve isso? Escreva aqui abaixo, porque isso é importante para vocês entenderem que na Bíblia, quando Jesus expulsa o demônio daquela pessoa ali, não volta mais, não é? E aqui conosco, por que volta? Né? Aí o pessoal faz um monte de coisa, aí acabam não entendendo. Por quê? Porque nós precisamos, irmãos, ter um coração de nos aprofundar e de pedir para o Espírito Santo nos ensinar, entende? Então vamos lá. Eu vou só citar 3 passagens e vou ler rapidamente para depois eu passar para vocês o que o Espírito Santo tem me ensinado aqui de como, na prática, você lidar com pessoas que têm demônios, tá? Então, primeiramente, em Lucas, capítulo, vamos lá, capítulo, vou pegar aqui, Lucas, capítulo 8, ok? Vou pegar esse caso aqui primeiro. Aqui fala da cura de um demoniado Gerazeno, tá? Então, Lucas 8, versículo 26. Aí diz assim: então rumaram para a terra dos Gesarenos, né? Fala os Gadarenos, aqui está na minha Bíblia Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, tá? Que havia muito, não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Isso os demônios falando para Jesus. Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e, embora procurasse conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, olha que coisa interessante, no caso desta pessoa, né? Qual é o teu nome? Então Jesus é que pergunta o nome do demônio. Entende, amado? E por que tem isso daqui? Porque muitas vezes é necessário fazer isso. E outras vezes não tem necessidade. Então tudo está na Bíblia. Nesse caso, Jesus perguntou ao demônio, qual o problema de pessoas que às vezes lidar com isso, ou pessoas que não querem lidar e ficam criticando. Vai entrevistar o demônio ou não, vai perguntar ou não. Irmão, Jesus perguntou aqui. Em outros casos não perguntou. Então por que em outros casos não pergunta, nesse caso pergunta? Porque cada caso é um caso, mas isso não quer dizer que esteja errado. Por isso que em todos os casos precisamos depender do Espírito Santo, e ele vai te orientar o que você tem que fazer no caso dessa pessoa que você está lidando com ela. Nesse caso aqui, Jesus diz, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião. Então Jesus queria que a gente soubesse que tem casos que tem legião, tem casos que é apenas um demônio. Ponto final. Mas então Jesus quer nos ensinar com tudo isso, tá certo?
Lógico que Jesus sabia quem estava ali, porque ele é o Filho de Deus. Mas por que ele pergunta? Porque ele quer que seja notado e que você saiba também, habitualmente. Respondeu ele, legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Então quer dizer, olha, gente, Jesus está dizendo, ó, tem casos que num corpo pode estar legiões, caça de demônios, entendeu? Em outro caso pode estar um demônio ou dois. Então Jesus está ensinando, ok? Rogavam-lhe que não os mandasse sair do abismo, ok? Versículo: ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Então aqui é uma conversa entre os demônios e Jesus. E outra, você percebe que eles estão submissos à autoridade. Então, você não dá o nome de Jesus, os demônios todos estão submissos à autoridade que nós temos em Cristo, não em nós mesmos. Então os demônios, amado, tem caso que às vezes é necessário ali ter essa conversa. Às vezes, entendeu, queridos? E aí é importante você entender que os demônios estão debaixo dessa autoridade. Tendo os demônios saído do homem, aí diz assim, rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Então veja bem, os demônios só fazem as coisas baseado na palavra que Cristo ordenara através da sua vida, ok? Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. E aí os porqueiros, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então aqui tem uma situação e Jesus libertou essa pessoa aqui com todos esses detalhes. Vamos para outro caso aqui, queridos? Vamos para outro caso aqui. Olha que interessante. No livro de Marcos, capítulo 8, eu vou pegar Marcos capítulo 8. Não, primeiro eu vou pegar Marcos capítulo 7, para ficar bem legalzinho aqui. Marcos capítulo 7, versículo 24. Aqui tem uma mulher sírio-fenício, em que a filha dela está endemoniada. Agora olha como Jesus expulsa esse demônio aqui. Versículo 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, eu estou lendo Marcos capítulo 7, versículo 24. Tendo entrado numa casa que queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tá? Era a filha dela. Tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés de Jesus. Esta mulher, ela era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Então veja bem, para você entender, a filha dessa mulher estava lá em um outro lugar, endemoniada, já várias vezes. E ela viu que Jesus estava por ali e foi atrás dele. Então ela foi falar com Jesus, a filha ficou em outro lugar. Tudo bem ou não? Beleza. E sem contar que essa mulher não era judeu, ela era gentia, ok? Por que isso? Vamos ler. Mas Jesus lhe disse, ela pediu ajuda para Jesus, e Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos. No caso, ele veio para o povo de Israel a princípio. Porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Isso está na Bíblia, irmão, está lá no Velho Testamento. E esta mulher, ela soube pegar um ponto lá do Velho Testamento, que era para estrangeiros, para dar as migalhas, e por causa dessa palavra, que coisa tremenda a fé dessa mulher. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, eu entendo isso, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Olha que coisa. Então, lhe disse, por causa desta palavra, porque ela creu, porque Jesus veio para aqui, o povo de Israel. Então ele fala, vamos fartar ele aqui primeiro, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ele falou, tá bom, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, e daí? Essa migalha já é o suficiente. Aí olha que interessante, então ele disse, por causa desta palavra, podes ir. Jesus não está lidando com o demônio, direto, e nem a pessoa endemoniada está ali. Aí ele falou, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Então olha como Jesus agora expulsou esse demônio, sem falar com ele, sem estar ali e de um lugar distante.
Voltando-se ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Por quê? Autoridade, fé, palavra. Tremendo isso aqui? Beleza. Agora vamos para outro caso. Marcos capítulo 8, não, desculpa, capítulo 9. Marcos capítulo 9. Agora aqui a cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram, Marcos 9, 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que o apanham, lançam por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Olha a situação de outro caso. Roguei aos teus discípulos que o expelissem. Então ali aquele filho, aquele jovem, está diante dos apóstolos, e os apóstolos e discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Agora é uma outra situação. E eles não puderam. Então Jesus lhe disse, aí olha, trouxeram para Jesus. Falou, ó, trouxe para os teus discípulos aí e não resolveram. Então, irmão, pega aqui, vamos parafrasear. Vem um demônio na tua igreja, uma pessoa endemoniada no teu local de reunião. Vem um demônio ali, aonde você está na rua, está na sua frente, ou chega até você, está no trabalho. E principalmente, às vezes, até nas reuniões onde estão adorando, os demônios não gostam, manifestam. Aí chega até você, aí você não sabe lidar com isso, porque tem medo, ou porque não quer ir para as escrituras, ou quer fugir, ou na verdade fica criticando quem faz isso, dizendo que não tem mais nada a ver. Por quê? Porque você mesmo não quer aceitar a verdade. Eu estou lendo Bíblia, para ninguém dizer aí, ó, isso é tudo coisa de misticismo. Não, estou dando Bíblia, estou lendo palavra. Aí então chegou até os discípulos e não puderam. Chega até você e não pode. Olha o que Jesus fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis? Irmãos, não era só lá com os discípulos que tinha isso não. Hoje nas igrejas já tem um monte de problema disso. E aí eu digo, aí alguém, o pai, a mãe, está clamando lá para Deus: Senhor, eu levei na igreja A, na igreja B, na igreja C, e a minha filha, o meu filho continua desse jeito. Ele até fica endemoniado, cai lá, joga cadeira, segura, 5 pessoas têm que segurar, que vergonha. E não estão resolvendo. Aí Jesus fala: eita geração incrédula. É ou não é? Entendeu? Então, trazei-mo. Então, traz essa pessoa para Jesus. Lá com ele. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o demônio lá, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Olha a situação, irmão. Não é casos diferentes? Ali com a Sírio Fenícia, a mulher nem chegou perto dele. Aqui, passou para os discípulos e chegou para Jesus. Perguntou Jesus ao pai do menino. Então, aqui Jesus está conversando. Ele está procurando entender. Jesus sabia de tudo, sabia. Mas por que Jesus está perguntando e mandando escrever? Porque a igreja precisa aprender, irmãos. Perguntou Jesus ao pai do menino. Está fazendo o quê? Perguntando? Está especulando? Aí o Gustavo está fazendo entrevista. Não, você está querendo entender o que acontece. Então, o que é isso? Eu vou explicar. Aí perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância. Então, se é desde a infância, é porque aquele menino já cresceu, já é adulto. Então, irmão, muitos anos aquele homem sofrendo. E quantas pessoas, aonde você congrega, está sofrendo com ataques demoníacos e ninguém está sabendo resolver? Por quê? É porque é uma geração incrédula. Porque não quer também praticar esta verdade da Bíblia. Só querem praticar outras. E você tem que praticar tudo, né? Aí diz assim, né? Desde a infância eles responderam. Versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água. Muitas vezes, olha o sofrimento dessa pessoa. Para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, chorando, irmãos, com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E o pai
irmão, está clamando pelo filho. Entendeu? Porque o filho não tem condição nenhuma de pedir ajuda porque está endemoniado. Então, amado, olha aqui a intercessão. Olha aqui o quanto que um precisa do outro. Muitas vezes ele não consegue se livrar sozinho. Então aí precisa de você. Aí você não consegue, já passou por um pastor, não consegue, o negócio está feio. Então, se for o caso, irmãos, em nome de Jesus, procure alguém aí próximo que você acha que possa ajudar. Ou se você também entender que não tem, entre em contato comigo aqui abaixo. Aqui eu estou deixando o meu e-mail aqui, tá? Você entra em contato para a gente ajudar você nesta causa que você está enfrentando aí, tá bom? E aí então, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O que é falta de fé, irmãos? É falta de entendimento relacionado a todos os itens do que ocorre naquela circunstância em que a Bíblia faz questão de mostrar. Expulsar demônios, existem várias maneiras, porque tem cada um a sua situação. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Ponto. Jesus não manda o demônio para o inferno, nada disso, quem tem ouvidos ouça. Só manda sair e não voltar mais para aquele jovem. Beleza. E ele, clamando e agitando o muito, saiu, deixando como se estivesse morto. A situação lá era tão feia, tão feia, irmão, que quando Jesus expulsou aquele demônio, o menino ficou quase como se semi-morto ali, né? A ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Porque é cansativo. Imagine o quanto que aquele jovem sofreu, né? Amado, é muito forte isso aqui. E aí então, versículo 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Então você tem que aprender isso, irmão. Você está ali, você até foi usado naquela situação para expulsar o demônio e você não conseguiu. Você tem que perguntar: Espírito Santo, em nome de Jesus, por que não consegui expulsar esse demônio? Pergunte, porque Jesus está com você aí, tá? Então respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amado, aqui está uma outra situação, ok? Então, nessa primeira meia hora, eu deixei muito claro que demônios existem e que tem várias formas de expulsar demônio, porque Jesus fez desse jeito. E por que Jesus fez desse jeito? Porque Jesus está nos ensinando que cada caso é um caso, e tem casos que você vai orar de longe, ele vai sair. Tem casos que você precisa perguntar qual o nome, e eles querem saber onde que vai, se permite ou não. Vou sair nessa manada de porcos ou não. E tem outro caso, queridos, que sem jejum e oração, esta casta, é ali uma casta. Você vê, quando ele perguntou, uma era a legião. O outro era um espírito na filha da Ciro-Fenícia, já saiu. E o outro aqui já é uma casta de demônios. Casta é um grupo de demônios que trabalham em conjunto. É mais forte. Aí alguém pode dizer: mas Jesus já venceu tudo, em nome de Jesus, só expulsa, acabou e pronto. Não. Se o próprio Jesus está ensinando que cada caso é um caso, se na Bíblia tem um caso assim, tem um outro caso de outro jeito, outro caso de outro jeito, irmão, como que você pode dizer que tudo é do mesmo jeito? Não pode. O que precisa? Agora vamos lá. O que Deus tem, como Ele tem me usado aqui agora, com tudo isso, sabendo de tudo isso, então eu sempre vou lidar com essas pessoas, primeiramente, como eu já disse no começo, dependendo totalmente do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele mostra tudo, tá? Ele te dá direção. Só confie. Lembre-se, você tem autoridade e ali tem um caso que precisa lidar com isso dali. Então a primeira coisa que o Espírito Santo tem me orientado através de tudo isso é dizendo assim para mim faz todo sentido. Meu filho, um demônio, quando está num corpo de alguém, é porque ele teve direito legal de estar ali. Sim ou não? Se ele entrou naquele e não entrou nos outros, por quê? Porque ali ele teve um direito legal. Então é muito importante vocês saberem que quando uma pessoa está endemoniada, é porque o inimigo ele tem um direito legal. O que é um direito legal?
é um pecado que aquela pessoa cometeu, uma maldição hereditária, iniquidades que ela herdou, um objeto de maldição, entendeu? O inimigo vai atuar com tudo isso. Por isso que, onde se encaixa tudo isso que estou falando? Jejum e oração é você separar tempo para conhecer o mundo espiritual, para conhecer, como Paulo mesmo diz, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra principados e potestades e dominadores desse mundo nos lugares celestiais. Como que eu vou entender isso? Quando você jejua. O que é jejuar? É separar tempo para Deus, abrir mão do que a sua carne está gastando tempo, até de comida, para agora, na presença de Deus, entender como que é a guerra. Entendeu, amados? E aí, jejum e oração. E aí, orando, você vai falar para o Espírito Santo, lendo a palavra, e você está lendo, aí Jesus vai dizer, esse aqui eu expulsei desse jeito, esse aqui eu expulsei assim, esse aqui foi desse jeito, esse aqui foi assim. E tem muito mais, tem outros mais. Mas só por causa do tempo eu já quero encerrar por aqui. Então, você vai perguntar para o Espírito Santo. E no caso dele? Então, no caso dele, você precisa saber quem ele é. Qual é o teu nome? Legião, porque são nome. Então, aqui tem uma legião. Então, aí agora você vai lidar com uma legião. Olha, nesse caso aqui é uma casta. Então, você vai lidar com uma casta. Aí, nesse caso, é um demônio só e pronto. Ok. E em todos eles, amados, o Espírito Santo tem me orientado que existe direito legal. Tá? Existe direito legal. Então, vamos pegar aí. Se um demônio manifesta e está lá no meio do povo, óbvio, né? Você não vai ficar ali entrevistando, perguntando, não. Você vai simplesmente repreender aquele demônio, né? Expulsá-lo, ok? No nome de Jesus. E, entenda bem, não está resolvido. Você vai avaliar o que? Você só controlou ali a situação, né? Porque tem gente ali vendo tudo. Porque Jesus presta muita atenção nisso. Você vai orar protegendo ali a pessoa que está endemoniada para que não haja nenhum tipo de retaliação, de sofrimento, mais do que ele já está tendo. E aí depois, o que você vai fazer? Leva ele num canto ali, né? Se não consegue expulsar, pega alguém, leva ele num canto separado, tira da frente de todo mundo. E ali você vai orar para que o Espírito Santo revele qual é o direito legal daquele demônio naquela pessoa. Aí você pode perguntar, mas como é que eu vou saber se ele está endemoniado? Primeiro, você tem autoridade sobre aquele demônio, seja lá quantos for, ok? Se for o caso, em nome de Jesus, né, Espírito Santo esteja à frente e dou ordem para que não haja nenhuma mentira aqui, porque agora ele está debaixo da autoridade de Cristo. Qual é o teu nome? Eu sou Legião. E por qual o teu direito legal? Você pode falar qual o teu direito legal. E ele vai dizer, eu estou aqui por causa disso. Eu normalmente anoto, tá, para não esquecer. E depois que eu anoto todo o direito legal, querido, faz sentido ele não estar mentindo, porque ele está debaixo de uma autoridade. Então eu anoto todo o direito legal que ele é obrigado a dizer, muitas vezes o Espírito Santo revela, e aí eu retiro item por item, e quando eu retiro todos aqueles itens, aquele demônio não tem mais direito de estar ali, e ele simplesmente, amados, ele vai embora, porque ele perdeu o direito legal e nunca mais volta naquela pessoa. Isso é tremendo, eu tenho vivenciado isso. E aí então você está conversando com a pessoa, ela ali está sóbria, e aí você continua com ela, fulano de tal, né? Na sua vida teve isso mesmo? Sim, eu fiz isso. Na sua vida, né, no passado ali, você frequentou misticismo? Sim. Você frequentou lugares que fazia trabalhos para prejudicar pessoas, porque o inimigo se apoderou? Sim, eu fazia. E aí, você também cometeu esse pecado que foi falado aqui? Sim, eu fiz, é verdade. Então vamos orar e você vai agora se arrepender e fechar as brechas, que é o direito legal que você deu a esses demônios, ok? Ela falou, tudo bem. E aí então, ora com ela, Pai, em nome de Jesus, eu confesso que fui em tal lugar, que visitei tal lugar, frequentei tais lugares, desses lugares eu consultava entidades, espíritos malignos, fiz trabalhos e eu me arrependo. Inclusive, ainda tem algumas coisas em casa e eu peço perdão. Agora eu vou retirar, vou queimar roupa, peça, item, objeto, tudo que estava ligado a isso que foi revelado aqui. Eu queimo tudo, retiro em nome de Jesus, porque o sangue de Cristo pagou o preço. Então aquela pessoa se arrepende, fecha as brechas e, querido, e aquele demônio não volta mais.
Compreendeu isso? Tranquilo ou não? Simples? Beleza. Então, vamos pegar aqui um outro caso, né? A pessoa está ali com problemas de demônio e aí você quer ajudá-la, ok? Então o que você faz? Você marca ali um horário, né? Vai conversar com ela, seja na casa dela ou ela vai até você, ok? É importante que, sendo mulher, você esteja acompanhado, né, com a sua esposa ou com uma irmã, ok? Até para testemunho. E ali então, o que vai acontecer? Vocês vão estar orando, né? Vocês podem e devem até jejuar, isso é importante, sem nenhum problema. E ali vocês vão estar orando e levantar nesta conversa quais são as brechas abertas daquela irmã que você está ministrando, daquele irmão. Conversar com a pessoa, entendeu ou não? Por quê, queridos? O que mais se tem é crente em pecado, ou pecados não confessados, ou algo do passado, que ele acreditou que porque creu e foi batizado, já foi tudo deixado para trás. Não, irmãos. A pessoa foi salva, sim, pela fé, mas não foi limpo o pecado que ele cometeu, porque precisa de confissão. Entendeu ou não? A salvação é pela graça, que nem o ladrão na cruz. É pela graça. Mas se o ladrão pudesse descer daquela cruz, ele teria que lidar com aquelas questões que ele tinha cometido com as outras pessoas. Limpar, pedir perdão, devolver coisa que ele roubou e tal. Então você está conversando com alguém, você ora para que o Espírito Santo revele e ilumine aquela pessoa a abrir o seu coração e dizer assim, olha, eu estou no segundo, terceiro casamento, né? Ou então estou com uma pessoa aqui que ela, eu não sou casado, eu estou amasiado, entendeu? Eu já tenho filhos gerados fora do casamento, então tem maldição de bastardia, tem pecado de prostituição, muitos casos são assim, entendeu ou não? E aí, a pessoa quando vai buscar Jesus, o que o inimigo faz? Bem, essa pessoa está em pecado, então o que ele faz? Ele usa o direito dele para prejudicar essa pessoa, para que ela não continue a buscar a Jesus. Então, ela sente opressão, sente dor, sente calafrio, vê vultos, porque é uma guerra, o inimigo não quer que essa pessoa busque a Jesus. Então tudo isso é evidências de que de fato ela está buscando e Deus está permitindo tudo isso para que alguém a ajude a santificar e limpar. Por quê? É só confessar, amados. Qual é o mandamento de Jesus para crente? Se confessar os vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Então, crente, quem confessa pecado é crente. Tá? Quem é ímpio não precisa confessar pecado, porque ele já está no pecado e não quer saber de Jesus. Então, quem que confessa pecado, aprenda isso. É somente crente. Está lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. E lá da seguinte ele fala, se alguém disser que não tem cometido pecado, faz Deus mentiroso. Então, quando você se converte, você vai a Jesus para agora se santificar. E não simplesmente só frequentar o meio social. Não. Deus está dando anos de vida para mim e para você, para limpar, todo dia limpar, até que a noiva fique pronta, para que o noivo possa desposar, ou seja, levá-la para casar com ele, ou então vir no arrebatamento e casar, e nós estamos prontos, individualmente ou coletivamente, para se encontrar com o noivo. Então, cada dia que você está vivo, é as misericórdias do Senhor, para que você se limpe mais, se santifique mais, e busque a Jesus, beleza? Então, por isso que eu disse no começo, é por amor a Cristo. Como os demônios que estão soltos, andam de redor, não querem que você busque a Jesus, então o que ele faz? Ele vai usar um direito dele, legal, que ele tem contra você no mundo espiritual. Então ele fala, o Joãozinho quer santificar, a Maria quer santificar, beleza. O que existe dele que ele não pediu perdão? Aí, ó, tem isso. Então ele pega aquilo como direito legal e começa a perturbar a pessoa. E aí a pessoa vai ter opressão, tem isso, tem dores, tem doença. Já reparou, o pessoal vai estar orando, tá intercedendo, começa a sentir isso, tal. É tudo, né, legalidade, é direito que tem que ir fechando. E aí, até quando manifesta um demônio, você acredita que isso é misericórdia de Deus? Por quê? Quando manifesta o demônio, é porque já chegou ao ápice. O demônio não tem mais como se esconder. Se ele não se manifesta, então fica mais difícil a pessoa descobrir que aquela pessoa tem problemas, né, ligados ao demônio. Então, quando o demônio manifesta,
Por um lado, é coisa ruim. Não, queridos, é porque chegou, né, ao limite. O demônio não aguenta mais, ele se manifesta, porque aí ele vai para a briga mesmo, né, literal, e aí pronto, ele está desmascarado, e aí você agora não só chega e expulsa, mas você, além de expulsar, você então leva aquela pessoa a fechar todas as brechas e a confessar todos os pecados dela. Quais são, queridos? Conversa com a pessoa para você ver. Que aí, muitas vezes eu falo assim, você é crente batizado nas águas? Sim, eu anoto. Por exemplo, dando exemplo para você. Você mora com quem? Você anota tudo. Você é casada? Não. Você tem filho? Tem, tá. Mas você tem filho, não é casado? Quem é o pai? O pai foi um lance. Então, já tem uma brecha ali fortíssima. Filhos bastardos, que Deus ama. Deus ama eles. Mas eu estou dizendo, amado, da forma como ele foi gerado. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? Deus não está vindo nas costas, nem eu, para essas pessoas. Não. Só estou dizendo os pecados. Então, de acordo com Deus, casamento, família e vem filhos abençoados. Mas o inimigo distorceu. Vem os filhos primeiro, não é? E aí os pais estão separados, e aí as crianças acabam tendo todas essas legalidades, e o inimigo tem direito de agir nessas questões, não só com os pais, como com a próxima geração, e é por isso que as coisas estão do jeito que estão aí. Então você está conversando, aí por exemplo, você mexeu com alguma coisa mística no passado, o que é? Qualquer lugar que você foi, que consultou uma entidade, não é? Que não é Jesus, então, amado, ali tem várias brechas. O que você fez? Você comeu, você bebeu, você dançou, você tomou banho das coisas lá, tal. Retira tudo isso. Na sua casa, você tem algum objeto, algum item relacionado às coisas místicas? Por exemplo, o que é isso? Qualquer objeto que você coloque uma confiança naquilo que vai te trazer sorte, proteção, né, felicidade, qualquer coisa, tudo isso o inimigo tem acesso, você tem que tirar. Por quê? Porque você está declarando para o mundo espiritual que aquilo é que te protege, aquilo é a tua alegria e não o Jesus. Então você substitui o Cristo por este item, tá? Por isso que Deus odeia as imagens, Deus fala para não ter ídolos, nada disso. E aí quando eu vou ministrar pessoas, eu procuro conversar com ela para entender a história dela e anoto tudo. E quando eu anoto, ela fala para mim a vida dela, aí você consegue detectar todas as brechas que está em desacordo com a Bíblia, e sem contar também a casa que tem quadros, roupas, bonecos, bichinhos, tem tanta coisa que você nem imagina, não é? Quando você entra na casa, por exemplo, tá aqueles negócios de sininhos e tudo, e tal. Cuidado, tem algo espiritual por trás. Pesquise a origem daquilo, você vai entender que é uma forma de proteger, trazer uma paz, não é? Eu estou ouvindo isso agora, estou sentindo uma paz. Irmãos, preste atenção, porque é muita coisa. Tudo aquilo que você usa, seja um sino, seja uma roupa, seja uma posição, seja uma comida, seja uma bebida, um objeto, qualquer coisa que você se apoie nisso para dizer que isso te protege, que isso te guarda e que isso te traz felicidade, isso é idolatria. E você está dizendo que isso é o que te guarda e não Jesus Cristo. E aí isso é uma brecha, o inimigo vem e se apodera, porque só existe dois lados, entenda isso. Ou o lado do diabo ou o lado de Deus, ou o lado de Jesus ou o lado do anticristo, o lado dos demônios ou o lado dos anjos, ou o lado da verdade ou o lado da mentira. Acabou. E quem é a verdade? Jesus Cristo. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não queira buscar Deus por qualquer outra coisa ou pessoas ou item que não seja Jesus Cristo. Se você que está me ouvindo aqui agora está buscando Deus, que cada um busca de uma forma, um superior que criou os céus e a terra, não, existe uma força. Você está buscando Deus que não seja por meio de Jesus Cristo, você tem uma brecha e precisa ser fechado. E o inimigo, ele entra por essa brecha para te prejudicar em várias coisas que você nem imagina. Então,
Você precisa conhecer muito a palavra de Deus, né? Conhecer Jesus Cristo, porque aqui eu estou te dando um pano de fundo de muitas coisas. E Jesus, você acha que Jesus ia explicar tudo isso, irmão? Na Bíblia? Então, veja se não faz sentido. Se só existisse uma forma de expulsar demônio, aí em nome de Jesus, sai dele e não volta mais. Pronto. Lógico que eu gostaria que fosse assim. Seria até melhor para mim e para quem trabalha com isso. Porque é mais fácil. Sai em nome de Jesus e pronto, eu não quero. Próximo, sai em nome de Jesus. Pronto, não é assim. Então, mas teve um caso que é assim. Então, é porque Jesus está mostrando que tem várias formas. Como eu já mostrei aqui 3 delas e tem outras. Tem várias formas. E essas várias formas é para você entender que cada caso é um caso. E para você não ficar apegado somente a uma situação. Porque chega até a mim e até você vários casos. Tem caso, por exemplo, que a pessoa está totalmente tomada por influência demoníaca. Mas o Espírito Santo dá graça e fala assim, ó, nesse caso, eles vão todos embora sem manifestar. Por quê? Porque a pessoa já está muito sofrida, a pessoa já não aguenta mais, ela está até com medo. Já aconteceu casos, irmãos, do Senhor libertar pessoas através de mim. Eu estou vendo ali que o demônio está nos olhos dela, está meio ali, mas ela está firme e não manifesta, não vai rilhar os dentes, não vira os olhos, não fica fazendo garra e não quer derrubar. Não! Ele simplesmente, ela confessa os pecados ali, a gente tira todo o direito legal, entendeu? E daqui a pouco, porque a Bíblia fala, né, uma vez que ela confessa, aí Jesus perdoa e purifica. O que é perdoar? É não estar mais condenado. O que é purificar? É agora estar limpo de toda opressão que o inimigo trouxe sobre ela. Doenças, enfermidades, opressão, e tem várias coisas. Tá, amados? Então entenda bem, ó. Os demônios existem e Jesus também existe. Ok? Ponto. O Espírito Santo existe e os demônios existem. Ok? Mas o ser humano está aqui. O ser humano, ele já nasceu no pecado. Então ele já está com o chipado, vamos dizer assim, né? Já foi envenenado lá pela serpente no Éden. Porque o que é isso? Nós nascemos no pecado. Então a nossa natureza, nós nascemos para morrer, irmãos. Quanto mais anos se passa, mais próximo da morte eu e você estamos. Por quê? Nesse corpo nós não temos vida eterna. Por quê? Adão pecou e aí o pecado passou a todos os homens e a morte alcançou a todos. E você sabe disso. Então, o inimigo já tem como vantagem a natureza do pecado que está em nós. Jesus veio, pagou o preço, abriu um novo caminho e agora mandou o Espírito Santo. Aí nós cremos nele, o Espírito Santo entra. Quando o Espírito Santo entra, agora ele está no nosso espírito e o pecado continua nos membros do nosso corpo. Lá em Gênesis 4, acho que é Gênesis 4, Deus fala para Caim, o pecado jaz às portas. E o desejo dele é contra você. E cabe você a dominar isso. Amados, hoje no Novo Testamento nós temos o Espírito Santo. Então o pecado tem desejo. Eu sei disso, você sabe. Certo ou não? Mas o Espírito Santo também tem a sua vontade. E aí a questão é quem você vai obedecer. Se você dá lugar ao pecado, você então está aberto à influência demoníaca. Para ele agir em ensino, em crença. Lembra, o espírito da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. E chega em muitos casos à possessão. Agora, se você obedece à palavra de Deus, amado, o Espírito Santo tem ali a sua casa aberta, ele vai cear com você, Jesus anda no meio do candeeiro e vai limpando tudo. E aí, o poder do Espírito Santo, de Deus, começa a agir na minha e na sua vida. E aí a unção é forte. Então, o segredo é a quem, a partir de agora, você quer obedecer. A partir de hoje, vai. Né? O ontem já passou, mas você quer obedecer o Espírito Santo ou quer obedecer a sua carne? Tá, eu quero obedecer o Espírito Santo. Beleza. Só que tem legalidades aí ainda. Tem pecados não confessados. Aí te ensinaram que você não precisa confessar pecado porque você já é crente. Isso é mentira. É por isso que você está aí. Olha, resolveu a sua situação? Não. Entendeu? Então você precisa aprender a confessar pecado. E confessar pecado específico. Entende ou não? Não é perdoa todos os meus pecados no atacado. Não. Quando você comete pecado, você comete pecado específico. Então, assim também, Jesus, que é advogado, ele advoga causa por causa. Está lá em 1 João. Ele é o nosso advogado. Então, causa por causa. O que é isso?
você aí ora, Espírito Santo, traz à minha memória os pecados que eu preciso confessar. Adultério, fala do adultério. Prostituição, fala da prostituição. Aí me envolvi com o ocultismo, fala específico. Comi, bebi isso, fala específico. Olha, eu comprei isso, fala específico. Olha, tem esse objeto, fala específico. Confessa específico, porque tudo que você faz é específico. E o inimigo, ele te acusa de coisa específica. E Deus, Jesus, trata de coisa específica. Um advogado aqui na terra trata de coisa específica. Não é assim, você comete um monte de coisa específica e depois, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Aí confessa no atacado. Não. Aí o juiz fala, qual o pecado? Todos. Qual o pecado? Você tem que falar. Entendeu? Fala para Deus, se limpa, confessa, o sangue de Cristo pagou o preço, está perdoado, próximo. E assim vai indo. E aí você ora pedindo perdão e depois você diz. E todo o direito legal que eu dei para os demônios, Satanás e todo o seu exército, entendeu? Que trouxe sobre mim doença, enfermidade, dor de cabeça, câncer, né? Ser lunático, dupla personalidade, maldição de bastardia, tudo o que originou desse pecado, dessa desobediência, essas maldições, eu retiro tudo em nome de Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço e agora eu sou de Jesus. E o Senhor tira tudo em nome de Jesus. O Espírito Santo está me lembrando aqui para falar para vocês, Deuteronômio, capítulo 28, não é isso? Deuteronômio, capítulo 28. Olha que interessante. Deuteronômio, capítulo 28. Eu só vou confirmar aqui, ó, tá certinho. Capítulo 28. Ótimo, ó. As bênçãos e as maldições. Do versículo 1 até o versículo 14, você tem as bênçãos por causa da obediência. Do versículo 15, olha, irmão, como é maior, até o 68, misericórdia, é as maldições, os castigos que vêm por causa da desobediência. Então, Cristo pagou tudo isso? Cristo pagou. Mas eu e você somos responsáveis pelos nossos delitos. A outra coisa, alguém pode dizer assim, esse pessoal fica culpando só os demônios. E nunca disse que os demônios são culpados. Nunca falei isso. E nem os irmãos de batalha espiritual. Tudo isso é para te colocar, uma objeção para não atentar para a área de batalha espiritual, vamos dizer assim. Nunca eu disse, nem ninguém disse que os demônios são os culpados. Nunca ninguém foi falando isso. Eu digo para você, eu e você somos culpados por tudo aquilo que decidimos fazer. Certo ou errado, você é o responsável. Entendeu isso? O demônios, ou todos eles, ou legião, ou casta, ele só se apodera de nós por causa da desobediência. E o Espírito Santo só se apodera de nós por causa da obediência. Então quem decide obedecer? Eu e você. Quem decide desobedecer? Eu e você. Quem é o culpado por sermos condenados? Eu e você. Quem é o culpado por sofrer tanto? Eu e você. Ponto final. E eu e você somos responsáveis por escolher aceitar Jesus ou não, e não tem neutralidade. Se você não quer andar com Cristo, os demônios vão atuar. E se você quer andar com Jesus, o Espírito Santo vai atuar. Então lembre-se disso. O julgamento de Deus é justo. No julgamento de Deus, não vai ter assim, o culpado foi o demônio, o culpado foi fulano. Não tem nada disso. Os demônios já estão condenados. Você é o culpado por ter obedecido aquilo. Como você também é o responsável por ter atentado por isso. Então Jesus fala, quando você me obedeceu, quando você deu o pão ao faminto, quando você me visitou, quando você visitou os enfermos, quando você fez tudo isso, bem-aventurados sois porque a mim me fizeste, não só esses pequeninos. Mas quando você me desobedece, e isso, aquilo, outro, você desobedeceu a mim e com certeza você obedeceu ao inimigo. Até ensino, se você pegar lá em Timóteo, diz assim que por eles não estarem claros, é ensinamento de demônio. Tem muitos ensinamentos, e todo ensinamento que não está de acordo com a palavra, não é o Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo, é demônio. E a pessoa não está nem possessa, mas ela está influenciada pelo espírito maligno. Então, amados, entenderam? Ok? A pessoa está endemoniada, ora, repreende. Você ora para que aquele demônio não retalhe sobre aquela pessoa. E ali você dá a ordem para o demônio. Qual é o teu nome? Por que você está nela? Ou nele? Ele vai dizer tudo, você anota. Aí,
ele é obrigado a dizer os direitos legais que ele tem. Você vai anotar e depois você retira. Pai, em nome de Jesus, né, na autoridade que tem me revestido em nome de Cristo, eu juntamente aqui, né, com a pessoa que está ali sendo ministrada, nós retiramos isso. Vai retirando tudo em nome de Jesus. Retirou, você pode ver que o demônio, ele vai embora. Aí a pessoa pede perdão por tudo aquilo que foi falado, foi feito, que ela fez, limpa, fecha as brechas, fecha todas as legalidades, não dê lugar ao inimigo. Então, eu dei lugar, eu peço perdão. Aí você fecha tudo, expulsa aqueles demônios, irmão. Aquela pessoa, ela é curada e os demônios não voltam mais. Por quê? Porque quando o demônio, ele olha para aquela casa, para aquela pessoa, ele fala, eu tinha direito a estar ali por causa de pecado. Mas como ela se arrependeu e clamou a vitória de Cristo, que pelo seu sangue pagou o preço pelos pecados dela, então o sangue de Cristo pagou o preço. O demônio sabe, ele fala assim, agora eu não posso, não consigo, nem que eu quisesse, né? Eu não consigo mais voltar lá. Por quê? Porque ela obedeceu ao homem lá de cima, como ele diz, ela obedeceu a Jesus Cristo, entendeu? E aí o que tem que acontecer com aquela pessoa, eu e você, temos que ficar firme, né? Se cair, se pecar, pede perdão logo, entendeu? E aí andar uma vida de santidade. E aí, irmão, nem se preocupe mais com o demônio, porque a Bíblia fala que quando você resiste firme ao inimigo, ele foge de nós. E o que é resistir firme? É andar em obediência a Cristo, e por mais que ele venha com falácia, diga alguma coisa, você repreende ele em nome de Jesus e declara a verdade. Faz igual Jesus, né? Está escrito, o demônio está lá buzinando, ouvindo. Está escrito, e manda ele embora, porque nós só adoramos a Cristo e mais a ninguém. Amém, queridos? 1 hora, já está bom. Qualquer coisa, se não entendeu, eu sei que é muita coisa, inscreve aqui, a gente vai fazendo outros vídeos, tá? Eu espero ter ajudado a você. Envie essa mensagem para todos aqueles que Deus colocar no seu coração e que o Espírito Santo, não é? Com certeza, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que, irmão, que vai te dar entendimento de muita coisa que estou falando. Queridos, para eu aprender tudo isso, tive que separar tempo, né? Anos até, e na prática, a gente acaba muitas vezes ali na luta, muitas vezes você pode até errar alguma coisa, mas fica tranquilo, o Espírito Santo está vendo o seu coração. O Espírito Santo vai ensinando, os discípulos erraram, e o Espírito Santo, Jesus ensinou. Ninguém aqui é perfeito, tá, mano? Então, não é porque você errou, fez alguma coisa, falou alguma coisa que não devia, que já tem que desistir. Não, não é isso. O Espírito Santo está ensinando, tá? Então, Jesus gosta daqueles que perseveram, se arrepende e persevera, e não daqueles que por causa de um errinho ou outro desistem. Nada disso. Não, errar faz parte do processo, faz parte do ensino e faz parte do aprendizado. Amém? Obrigado, Espírito Santo, por tudo. Ó Deus, que o Senhor possa ter, nesta mensagem, trazido muitas informações importantes para esta pessoa que está me ouvindo aqui agora, e que através desse vídeo, né, desse áudio, dessa mensagem, milhões e milhões de pessoas sejam ajudadas em todo o planeta Terra, e toda a honra, toda a glória e todo louvor eu dou ao Pai, ao Filho de Jesus Cristo, Espírito Santo, porque é Jesus que nos ensina pelo Espírito Santo a como lidar com cada situação e não sermos extremistas e ao mesmo tempo também não sermos apáticos, mas entender um todo e compreender que cada caso é um caso, mas Jesus resolve todos e os demônios de fato são expulsos, mas o importante é fechar as brechas, santificar a casa para aquele demônio não voltar mais, porque é assim a tua vontade, salvar, curar, libertar e santificar a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Fique com Deus, um grande abraço. Tchau.